Equação do primeiro grau. Como que é o formato de uma equação do primeiro grau? Bom, ela tem essa cara aqui, ó. Ax mais b igual a zero. A e b são números constantes. E o x é a minha incógnita. É quem eu quero saber. Que valor eu coloco aqui que transforma essa equação verdadeira, tá? Vamos para o primeiro exemplo. 2x mais 5 é igual a 7x menos 40. Vamos resolver essa equação em reais, tá certo? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? O ideal é a gente primeiro isolar o x, né? Então, eu vou pegar todo mundo que tem x, jogar para a esquerda. Todo mundo que não tem x, eu jogo para a direita. Tem que lembrar o quê? Que quando eu pego um valor e eu passo ele para o outro lado da igualdade, eu tenho que fazer ele na operação inversa, tá? Então, por exemplo, vou manter o 2x aqui. Se eu vou pegar o 7x e vou passar para o outro lado da igualdade, se ela está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, é menos 7x. Se estivesse multiplicando, eu ia passar dividindo. Se estivesse dividindo, eu iria passar multiplicando. Então, tem que sempre lembrar de quando eu passo para o outro lado da igualdade, tem que inverter o sinal, fazer a operação inversa. Isso seria igual a quem? Vou manter o menos 40. Aqui o 5 ele está somando, ele é positivo, eu passo ele para o outro lado, negativo. Bom, agora eu vou fazer a conta de quem está com x e de quem não tem x. Se eu tenho 2 positivo menos 7 negativo, eu fico com menos 5x. Aqui eu tenho menos 40 e menos 5. Então, nesse caso, eu vou somar esses dois valores. Então, vai ficar menos 45. Quando os dois lados da igualdade estão negativos, eu não posso deixar o x com valor negativo. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, tá? Mas quando eu faço esse tipo de multiplicação aqui, eu tenho que multiplicar os dois lados da igualdade. Eu não posso multiplicar só de um lado ou só do outro, porque senão eu vou fazer eu vou errar essa conta. Então, eu tenho que, se eu multiplicar um número de um lado da igualdade, eu tenho que multiplicar do outro também. Então, aqui, menos 5x vezes menos 1, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 5x. Isso é igual. Menos 45 vezes menos 1, menos com menos, fica mais. Então, eu vou ter 45. Então, eu tenho que continuar isolando o x. Bom, se eu tenho 5 multiplicando x, quando eu passo ele para o outro lado da igualdade, se ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, nesse caso, eu tenho que x é igual a 45 dividido por 5. Agora, tem que saber a tabuada, né? Que número que eu divido? O 45, se eu dividir por 5, qual resultado eu tenho? Bom, a gente sabe da tabuada que o 9 vezes o 5 dá 45. Então, se eu dividir 45 por 5, meu resultado é 9. Então, se eu substituir essa equação no x, o 9, vai ser verdadeira. Quer tirar a prova? 2x mais 5 é igual a 70x menos 40. Vamos substituir o x por 9. 2 vezes 9 mais 5 é igual a 7 vezes 9 menos 40. 2 vezes 9, 18. Mais 5 é igual a 9 vezes 7, ou 7 vezes 9, né? Dá no mesmo, 63 menos 40. 18 mais 5, faz a soma, vai dar 23.
63 menos 40, 23, ou seja, eu cheguei numa igualdade. Então, quem que transforma essa equação verdadeira? O 9, tá? Essa aqui é só prova, não há necessidade de fazer, né? É só pra gente ver que o resultado é verdadeiro, tá certo? Vou fazer mais uma. 6x menos 5 é igual a 3 vezes, entre parênteses, 1 mais x menos 2. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse parênteses, né? Sempre que eu tiver numa equação, parênteses, colchetes, chaves, a gente tem que sempre seguir. A primeira coisa a fazer é o parênteses, depois colchetes, depois as chaves, né? Então, vamos manter aqui. 6x menos 5 é igual. Bom, como eu não tenho como somar aqui, porque eu não sei quem é x, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 que tá do lado de fora, multiplicando todo o parênteses, e eu vou aplicar a distributiva. Então, o 3 tem que multiplicar o 1 e o 3 tem que multiplicar o x. Se eu tivesse um valor negativo aqui, não poderia esquecer que o menos também iria multiplicar, tá? Então, como que eu aplico a distributiva nesse caso? Vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes x, 3x, e copio menos 2. Agora, a gente chegou numa equação com a mesma cara aqui de cima, que a gente já resolveu. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar x para um lado e quem não tem x para o outro, né? Então, eu vou manter 6x. Do outro lado, quem que eu tenho com x? Mais 3x. Bom, se aqui é positivo, vai para o outro lado, negativo. Menos 3x. Isso é igual, mantenho 3, mantenho menos 2. Aqui, o meu 5, ele é negativo, eu vou passar para o outro lado, positivo. Então, vai ficar mais 5. Agora é só fazer a conta, né? 6x menos 3x dá 3x. É igual. 3 menos 2 dá 1. 1 mais 5 é igual a 6. Continuamos querendo isolar o x. Bom, se o 3 está multiplicando o x, a hora que eu passo ele por outro lado, ele vem dividindo. Então, vai ser x é igual a 6 sobre 3. Agora, a gente volta, né, na tabuada que ajuda a fazer as contas. 6 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, x é igual a 2. Chegamos à solução da nossa equação. Por último, vamos fazer mais essa daqui, tá? Aqui, ó, você tá vendo que eu tenho uma divisão na parte de baixo, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? A gente tem que lembrar do mínimo múltiplo comum. Eu tenho que achar qual é o número que eu tenho, o menor múltiplo, que eu consigo dividir os 3 valores ao mesmo tempo. Por quê? Para eu poder cancelar embaixo, eu tenho que ter o mesmo valor dos dois lados da igualdade, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Vou fazer um risco aqui. Vou fazer um mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre todo mundo que está no denominador aqui. 10, 2 e 15, certo? E agora eu vou começar a decompor esses números em números primos, né? Quem que são os números primos? São aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Não tem ninguém entre esse meio aí que divide esse número. Por exemplo, o menor é o 2, né? O 2 é divisível por 1 e por 2. O próximo é o 3. O 3 é divisível por 1 e por 3, tá certo? E assim por diante. O 4 já não é. Por quê? Porque o 4 é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, ele não é um número primo, tá certo? Então, qual que é o menor? É o 2. Bom, 10 dividido por 2 dá 5. Vou colocar o resultado aqui embaixo. 2 dividido por 2 é 1.
O 15 é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Então, eu simplesmente copio ele aqui. Nenhum desses 3 números é divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Bom, o 5 não divide o 3, não é divisível por 3. O 1 também não, mas o 15 é. Então, eu vou colocar o 3. Bom, o 5 não é divisível por 3, eu mantenho aqui. Copio o 1. 15 dividido por 3 dá 5, porque 3 vezes 5 é 15. Agora, vamos para o próximo número primo, porque o 3 já não divide mais ninguém aqui. O próximo número primo é o 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Copio 1. 5 dividido por 5, 1. Bom, como que eu faço para achar, então, esse mínimo múltiplo comum? Eu vou multiplicar esses 3 números agora. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 6, 30. Então, o 30 é o nosso mínimo múltiplo comum, tá? Então, agora eu vou deixar todo mundo aqui com o denominador 30. Agora, como que eu faço? Bom, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, por isso que ele tem que ser um múltiplo, né? Porque todo mundo aqui tem que dividir ele, e o menor possível, né? Então, 30 dividido por 10 dá 3. Então, aí vai ser 3 vezes... Como aqui eu tenho uma soma, eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque o 3 tem que multiplicar todo mundo aqui em cima, tá certo? 30 dividido por 2 dá 15. Então, vai ser 15 vezes x. O 30 dividido por 15 dá 2. Então, vai ser 2 vezes x mais 5. Repara que eu fiz dos dois lados da igualdade. Se eu fizesse apenas de um lado da igualdade, eu não poderia cortar o 30, como eu vou fazer agora, tá certo? Se fizer dos dois lados da igualdade, eu posso cortar. Se eu não fizer, tem que manter, tá certo? Bom, agora eu aplico a distributiva onde tem parênteses. Então, vai ser 3 vezes 4, 12x, menos. Por que menos? Porque 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. Porque o 3 é positivo e o 5 é negativo, né? Mais com menos dá menos. 3 vezes menos 15, desculpa, 3 vezes menos 5, menos 15. Aqui eu vou manter o 15x, igualdade, e vou aplicar a distributiva aqui também, tá? Então, vai ser 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10, vou somar. Faço o mesmo esquema, quem é x para um lado, sem x para o outro. Então, vai ficar 12x, vou passar esse 2 positivo para cá, negativo, menos 2x, é igual... esqueci o 15x, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Então, vai ser 12x mais 15x menos 2x é igual. Vou manter o 10. O 15 é negativo, passo para o outro lado, positivo, tá? Agora, eu faço a conta aqui, ó. Eu costumo ir pelos itens que ficam mais fáceis. Eu não tenho que fazer certinho esse mais esse, não. Eu posso juntar aqui, por exemplo. 12x menos 2x é 10x. 10x mais 15x dá 25x, tá? Mas se você quiser primeiro fazer essa conta aqui, 12 mais 15 vai dar 27. 27 menos 2, 25. Aí faz da forma que fica mais fácil para você. Isso é igual a 10 mais 15, 25. Agora ficou fácil, né? Mas vamos passar o 25 dividindo. Eu poderia já colocar a resposta, mas se você tiver dificuldade, faz o próximo passo, que é isolar o x. O 25 tá multiplicando, passa dividindo. Então, nesse caso, x é igual a 1, tá certo?
Então, essas são equações do primeiro grau.